Depois eu arrumo isso aqui mais fácil. Tá baixinho. Bom, pessoal, obrigado por terem vindo. A gente vai hoje, em parceria com a equipe, junto com o Corecon, estamos fazendo o primeiro Corecon acadêmico. Eu acho que, resumindo no geral, a intenção desse evento é poder trazer para os alunos outras perspectivas de atuação no mercado de trabalho, depois de formar, tirar algumas dúvidas e também sair daquele dilema de setor público e uma pessoa que privado sempre conversando, uma ideia. Pensei em trazer várias pessoas de lugares diferentes para poder realmente estar, enfim, pensando em onde a gente quer, o que a gente quer fazer depois de se formar. E, bom, eu vou apresentar um pouquinho cada um deles. Aqui é o Thiago, ele é consultor empresarial. Tá bom essa definição? Tá bom. Depois você pode falar melhor. O Leonardo Busato, ele é o secretário da Fazenda de Porto Alegre. A Patrícia Palermo é economista-chefe da FEComércio do Rio Grande do Sul. O Robert Ávila é professor aqui da Economia. E o Fabiano Almeida, ele é perito econômico. Fácil. E, bom, então eu vou seguir aqui, colocar no blog. Então, eu vou começar perguntando um pouquinho de cada um deles, quer dizer, eles vão falar um pouquinho pra gente como é que foi a trajetória deles até aqui e tal, e o que eles tiveram que fazer durante a trajetória, como foi a graduação e tudo mais. Aí... Alô? Tá funcionando? Tá. Eu me chamo Fabiano Almeida. É um prazer estar aqui com vocês, falando da minha profissão, da nossa profissão, mas em especial dessa área que é perícia, que é o que eu faço. Eu estudei aqui na URGS, fiz economia, como vocês, acho que todos aqui estão cursando também. O prédio continua o mesmo, a universidade continua a mesma, só as caras que mudaram bastante. A faculdade de economia é um grande desafio, né? É a tentativa de juntar uma ciência exata com uma ciência social e tentar explicar matematicamente o que acontece. E eu me frustrei bastante com a faculdade, assim como muitos devem se frustrar de ver a teoria e não conseguir associar isso à prática. Eu trabalhava com vendas, né? Com 18 anos, com 17 anos eu entrei na faculdade e saí com 22. Acho que muito novo, né? A gente tem muito pouca experiência de vida, né, para estar fazendo um curso tão denso quanto a economia. E eu sempre tentava vincular as coisas práticas. Tanto é que, bom, aí eu me sentia desconfortável trabalhando com vendas, né, que qualquer pessoa que não tenha estudado poderia fazer o que eu estava fazendo, não desmerecendo, mas eu sentia assim, pô, eu estudei tanto, né, e tô aqui numa fila ou tô carregando caixa, ou tô fazendo uma coisa muito prática. E eu tentava juntar essas coisas. E aí surgiu a oportunidade de dar aula no Senac, de ser professor do Senac em Canoas, que estava se formando. E eu nunca pensei em ser professor, nunca pensei. E uma vez professor, sempre professor, eu tive que me levantar porque eu não consigo falar sentado. Eu sinto a necessidade de atender vocês nessa hora. Então, fui lá dar um curso prático, curso técnico do Senac. E aí tudo que se aprende na faculdade, tu consegue transpor para um cara ali que tem um mini mercado, quer saber o preço de venda dele, custos fixos, custos variáveis, consegue mastigar aquilo tudo que se viu aqui e transpor para uma pessoa que está ali no segundo grau, no ensino médio agora. Então esse foi um grande desafio que eu já me senti bastante realizado de trazer essa bagagem da faculdade e conseguir botar na prática. E lá na experiência do Senac, uma colega disse, quem sabe tu me ajuda a fazer perícia. Eu disse, mas o que é perícia? É assim,
vai fazer cálculo no processo judicial. Ah, mas pode me ajudar? Não, é que eu não sei fazer. Mas eu tenho trabalho, tá, então me dá o trabalho que eu vou atrás para aprender. E aí eu peguei um primeiro processo, que era um negócio na época de papel, hoje é tudo eletrônico, e fui atrás para aprender. Então eu comecei a conciliar, lecionar, que foi uma coisa que eu gostei muito, cheguei a voltar da aula aqui na URGS, que foi vamos dizer, um grande fardo, porque eu tinha que reaprender de dia para ensinar de noite. Eu sou trabalhando, sendo professor, ao mesmo tempo bem complicado, mas foi uma realização poder voltar a casa, né, e poder atender quem estava estudando na época. Então, assim, na perícia que eu comecei a aprender, e em especial na área trabalhista, que é que eu atuei bastante na área civil também, que são os cálculos revisionais bancários que existiam, e agora muito menos, o volume está bem menor. Eu conseguia, na prática, apesar de ser só 4 operações, nada, às vezes tem um cálculo financeiro, capitalizado ou não, mas eu consegui vender um resultado para o meu cliente, né? Se ele é empresa, se ele é um ex-trabalhador que foi despedido, está buscando seus direitos no Justiça do Trabalho, eu conseguia dimensionar o quanto que eu conseguia produzir de resultado. E isso me satisfez de alguma forma. Tá, mas para que fazer economia para fazer isso? Poderia fazer contábeis, poderia fazer administração. Qualquer profissão pode fazer perícia na sua área. O juiz ou o judiciário, ele chama um profissional de uma determinada competência técnica para atuar no processo em que o juiz se diz não capaz, chamar um engenheiro, chamar um psicólogo, chamar um economista que faça cálculo, porque o juiz não vai somar, multiplicar, dividir, fazer tabelas, apresentar um resultado. Pode até ter pessoal na Justiça do Trabalho que faça, mas ele nomeia um perito de sua confiança, em qualquer área, em qualquer profissão. Então, assim, se uma empresa foi condenada lá e existe um cálculo no processo, 100 mil reais, o reclamante, que é o ex-trabalhador, quer receber 130. E daqui a pouco o Fabiano, que está como assistente técnico da empresa, vai tentar que dê 80. Entende? Então existem, nesse mercado, um profissional que é nomeado pelo juiz e um assistente técnico de cada parte. Se tiver várias empresas reclamadas, se tiver vários trabalhadores reclamantes no mesmo processo, cada um pode ter seu assistente técnico. Então é um mercado bastante grande. É uma atividade prática, porque tu chega num resultado e apresenta esse resultado. Contratamos o Fabiano, pagamos lá os honorários dele, e ele nos rendeu aqueles 20 mil reais nesse processo, que nós íamos pagar 100, conseguimos baixar para 80. Então, assim, para os advogados que eu atendo, é muito bom, porque eles têm a dimensão de quanto vale também o trabalho deles em conjunto com o meu. Então, assim, eu consegui, depois de uma longa e tortuosa volta, alinhar, vamos dizer, a minha inexperiência de sair de uma faculdade muito novo, sem experiência de vida. Ah, mas o que tu quer? Não sabia muito bem. Nesse meio tempo fui ser professor, que nunca imaginava que seria. E acho que em qualquer profissão a gente tem que saber se comunicar, falar, estar na frente dos outros, né? Não ter problema com isso. Hoje a tecnologia nos colocou para dentro, né? A gente escreve, às vezes de qualquer jeito, e escreve muito, pode ser até mal interpretado do outro lado. E essa comunicação mais pessoal, ela é importante. Muitos dos meus clientes foram estudantes de Direito aqui da URGS, que eram meus amigos do bar da Faculdade de Direito. Eu saí aqui, o pessoal da economia era mais... A gente não tinha muita turma, o pessoal entrava e fazia cadeiras diferentes.
A minha turma era o pessoal do direito lá que tinha alguns amigos, e hoje são meus clientes. Então, a gente constrói ao longo da vida essas relações que são importantes, né? Claro que a gente tem que ter um conhecimento técnico para segurar essa relação, porque não tem amigo que vai te contratar se tu apresentar um resultado ruim. Mas as relações, elas abrem portas também. Para ser nomeado por um juiz, tu vai ter que chegar lá na frente do juiz ou do assessor direto dele, te apresentar como um profissional que traga solução para ele. Então, até a gente estava falando aqui um pouquinho antes, o que é importante levar da faculdade para fora? Como é que a gente encurta todo esse conhecimento, essa bagagem teórica que se tem aqui dentro, que às vezes está tão distante, né? Tu olha e assiste uma aula, mas onde é que eu vou aplicar isso? Às vezes, o que serve é desenvolver esse raciocínio lógico, essa forma de pensar uma coisa. Hoje mesmo eu estava falando com meu filho, se tu enxerga um poste de luz na rua, o que tu vê? Um monte de fio amarrado de qualquer jeito? Ou tu vê todas as questões ali, a questão energética, a questão do projeto arquitetônico da cidade, a questão de risco de cair no poste, a questão que a gente não tem calçado para caminhar na rua. Tu pode enxergar um monte de outras coisas que estão associadas àquilo ali. Então a faculdade de economia ela nos abre um leque de possibilidades. A dificuldade é a gente focar numa coisa que a gente consiga entregar um produto, um resultado, um serviço vendável. Talvez o economista ele não saiba se vender na melhor forma que a palavra possa significar, né? Só por favor. Vender o seu serviço. Os administradores dão de 10 os economistas. Eles montam produtos de assessoria pequenininhos ali, práticos, aquela caixinha da vaca leiteira, do produto estrela, né? É rentabilidade e liquidez. Eles botaram os 4 desenhos ali numa caixa e vendem para as empresas de uma melhor forma. Então, esse caminho todo que eu quero dizer para vocês, assim, hoje eu atendo grandes empresas, trabalho no escritório com mais um pessoal que me ajuda. E atender grandes empresas, não é que eu estou rico, né? Que tem bastante trabalho se tu conseguir atender esse pessoal com a rapidez que o mercado exige. É porque eu consegui arrumar a solução que o cara queria lá. Olha, eu quero que tu faça um cálculo para daqui a 2 dias, vai vencer meu prazo. Tem que ter gente que te apoia ali e tu tem que ter uma solução que resolva o problema dele. Não é a melhor coisa do mundo viver nessa correria que a gente está hoje, né? O cara te manda um e-mail, o cara te manda um WhatsApp e aí ele vê que tu leu. Ah, tu leu ao meio-dia e ainda não me respondeu. São 3 da tarde, por que eu não respondeu? Mas essa é o que se caminhou, é o que está aí. Então, como é que a gente aproxima tudo isso que está aqui na faculdade para uma solução para o mercado? No final das contas, a gente vive tendo que vender o nosso serviço, a nossa mão de obra, o nosso conhecimento para o mercado. Se vive uma crise de valores, uma crise econômico-financeira, uma crise em todos os sentidos, eu vejo, né? Mas essa é uma forma de também de se transformar e buscar soluções. Falei demais, nem era para falar tanto, né? Mas acho que eu vim falar de coração assim, aberto, depois se alguém quiser perguntar alguma coisa. Pesquisar, perícia econômico-financeira, vai achar pouca coisa. Se procurar perícia contábil, ou perícia trabalhista, ou cálculo trabalhista, acha bem mais coisa. Os contadores souberam também pegar para eles esse nome da perícia contábil, que é uma briga antiquíssima aí, mas já superada. Cada profissão tem o seu nome, perícia administrativa para os administradores, contábil para os contadores, e é tudo a mesma coisa. Arrumar a solução para a justiça do trabalho, ou para os advogados, ou para as partes. Tá? Obrigado, gente.
boa noite a todos e a todas. Primeiro, agradeço ao convite de estar aqui, conversar com vocês sobre a nossa profissão. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Robert, eu dou aula aqui na universidade. Bom, quando eu entrei na economia, meu interesse era mais setor financeiro, ou então eu me via trabalhando numa empresa. Jamais imaginei que seria professor. E bom, aí eu entrei na economia e fui lendo, estudando, vendo que a economia é bastante complexa, envolve estatística, envolve história, envolve pensamento abstrato, macro, micro, é muita coisa, e percebi que os meus horizontes cresceram muito ao longo da graduação. E nesse período, para contar também a minha história, minha trajetória profissional, eu fiz concurso para o Banco do Brasil, e aí entrei no Banco do Brasil, estava acho que terceiro, quarto semestre, e fui até o fim da graduação trabalhando no Banco do Brasil. Quando eu me formei, percebi que eu sabia menos do que eu gostaria, gostaria de saber mais. E aí resolvi fazer mestrado. Aí fazendo o mestrado, claro, aprendi bastante, e teve o estágio de docência, e mesmo com as pernas tremendo, eu gostei bastante de dar aula, E aí eu acabei fazendo um concurso para professor substituto lá na FURC, em Rio Grande, e dei aula lá, e gostei bastante, E aí, bom, na sequência acabei fazendo doutorado, E aí logo no primeiro ano de doutorado já surgiu a oportunidade de dar aula na UX, em Caxias do Sul. E eu queria mais era estudar, na verdade, mas bom, incorporar meu currículo e tal, etc. Dei aula lá na Universidade de Caxias do Sul durante um tempo, e voltava e fiz fazendo doutorado e tal. Aí depois acabou tendo um concurso para a Fundação de Economia e Estatística, e eu não vou fazer o concurso, E aí eu me lembro que no dia que eu fiz o concurso, era de manhã, não tinha estudado nada, porque não deu tempo, evidentemente, eu estava fazendo doutorado, dava aula em Caxias, lógico que eu estava de manhã pensando se eu ia realmente fazer o concurso ou não, E o concurso era tarde. E bom, fiz o concurso, E aí acabei sendo chamado um tempo depois, então eu trabalhei na Fundação de Economia e Estatística durante 5 anos. Que foi bem legal, foi uma experiência bastante rica, Porque eu tenho para mim que eu, além da graduação, mestrado, doutorado, eu tenho o curso na FEEC, aprendi um monte, Tem profissionais lá muito qualificados, e acabei trabalhando na direção, fui assessor da direção, e aí eu tinha um contato próximo com o governo, que foi bem legal também, Quer dizer, a gente atendia secretarias e tal, tinha reunião no Palácio Piratini, esse tipo de coisa. E aí, bom, atuava de imprensa, escreve e tal, etc. Várias oportunidades eu encontrei com a Patrícia, para discutir temas de economia. Está dando algum mal voltado aqui. E aí, bom, aí depois, nisso eu também, depois eu dei aula na Uniriter, que eu também encontrei com a Patrícia lá, dei uma disciplina lá, no pós da Uniriter. E aí, bom, com a extinção da FEE, eu acabei fazendo um concurso para dar aula aqui na URGS, E fui chamado ano passado. E desde então, estou dando aula e gosto de dar aula, quer dizer, como eu falei, só para amarrar esse ponto, eu gosto de dar aula. Não imaginei que seria professor, Fui estudando porque sempre achei que o conhecimento era insuficiente, e depois que eu terminei o doutorado, e principalmente agora dando aula, eu percebi que sempre será insuficiente. Por mais que você estude, o conhecimento ele é inesgotável e absolutamente inalcançável, para nós indivíduos, meros mortais. Sempre teremos muito que saber estudar, e isso não termina, Então, ao mesmo tempo, cada vez mais que a gente estuda, a gente vai compreendendo, e a economia e as áreas próximas também, compreendendo melhor a realidade. Eu tenho a visão de que quem cursa economia
tem uma percepção da realidade muito aguçada, né, muito diferenciada com relação a outros profissionais, né, quer dizer, em termos de sociedade, história, matemática, né, enfim, é bastante amplo. Então eu acho interessante o nosso curso. Eu acabei tendo várias oportunidades de emprego, muitas no setor público, mas também no setor privado, no setor financeiro, e acredito que é possível, né, alcançar um lugar ao sol. Então depois a gente conversa mais. Boa tarde. Escutam bem? Sim? Então tá bem. Bom, eu vou começar a contar a minha história para vocês e dizer que a minha história não começa na economia, né? Eu saí do ensino médio no colégio Dom Bosco, aqui em Porto Alegre, e eu era apaixonada pelas aulas de química, adorava as aulas de química. E como todo bom aluno de ensino médio, ele olha para a disciplina que ele gosta e se dá bem e procura, né, lá no universo das profissões, algo que seja casado com isso. E eu encontrei a farmácia e a bioquímica. E eu fui fazer vestibular para farmácia e bioquímica. E meu pai me dava um incentivo enorme, ele dizia assim, Patrícia, tu vai poder fazer vestibular na URGS. E se tu não passar, tu pode ser caixa do Zafra, tá certo? Porque tu tem habilidade com matemática. E naquela época, a moça que trabalhava no caixa do supermercado tinha que calcular o troco rápido. E dizia, tu tem raciocínio rápido, vai ser uma ótima caixa, né? Então isso era um baita de um incentivo para eu estudar e passar na URGS. E eu fiz o vestibular e passei em 5º lugar, né? E quando a gente passa, né, nos primeiros lugares, né, é um empilhamento de gente ali, né? E aí meu pai, quando eu passei lá na faculdade de farmácia, ele veio, olhou minha nota, assim, me deu outro incentivo, assim, olha só, com essa nota tu passava pra medicina, do tipo, por que tu escolheu esse negócio, né? Aí, nessa altura do campeonato, eu já estava me perguntando por que eu escolhi esse negócio. Mas como eu já tinha dito para todo mundo que eu ia fazer farmácia e bioquímica, né, e desfazer a história já contada era muito complicado, eu fui fazer farmácia e bioquímica, tá? E eu fiquei 1 ano e meio fazendo a faculdade de farmácia e bioquímica. E eu tirava notas ótimas, porque eu sempre fui muito esforçada naquilo que eu fiz. E isso eu queria deixar uma coisa clara para vocês. Se eu puder deixar uma mensagem a vocês hoje de noite, eu digo a vocês, não interessa o que vocês falam, não façam erro. Porque o que vocês fazem, tá certo? Revela quem vocês são. Quando a gente faz uma coisa meia boca, a gente revela de uma certa forma que a gente também é meia boca, tá certo? E principalmente nesse tempo, todo mundo sabe como a gente é. E eu fui fazer, então, entrei na faculdade de farmácia e bioquímica, fiz 1 ano e meio, estudava com uma louca, né? Mas todos os dias eu chegava em casa, eu não era muito feliz com as entregas que eu tinha para mim, você tem isso? Eu tirava as notas, mas eu não sentia uma sensação de aprendizado. Eu pensava que quando virasse o semestre, parecia que dava um apagar, sabe? E começar tudo de novo. E eu pensei, mas que bela porcaria de profissional serei, né? E isso começou a me incomodar profundamente. Até que um belo dia, eu criei uma coragem descomunal, que eu não sei de onde eu tirei, e disse assim, eu vou acabar com isso aqui. Eu vou cancelar a minha matrícula na faculdade de farmácia. E eu fui até ali a reitoria, né? Eu cheguei na parte do guichê que tinha que fazer esse trancamento, né? E os famosos assim, cancela. Assim, você não quer trancar assim, cancela, né? Acaba com esse negócio de vez. E ela falou assim, o que tu vai fazer? Tu vai tocar para outro curso? Vou tocar para outro curso. É até sexta, tá? Isso era 4, né? Eu tinha que decidir a minha vida até sexta. Mas é rápido. Eu peguei um ônibus até o Campos do Vale, porque eu tinha que terminar uma disciplina ainda, né? E eu tinha me comprometido com a professora que eu ia terminar a disciplina mesmo, ela cancelada. E até lá eu fiquei pensando nas possibilidades que vinham pela minha vida. E um dia antes eu tinha conversado com um vizinho meu que tinha assistido uma palestra de um economista e que eu tinha achado isso bastante interessante, né? E eu fiquei pensando sobre economia. E eu vi que economia
ela combinava duas coisas muito interessantes para mim, né? Que era essa questão da matemática, que era uma coisa que eu tinha uma facilidade, tá certo? E que envolvia muito essa questão ligada às decisões. Porque o que a gente tem que sair daqui da Faculdade de Economia entendendo é que, basicamente, a economia te ajuda em termos de orientação de escolhas. Escolhas públicas, escolhas privadas, escolha no âmbito pessoal, no âmbito profissional. Essa questão das escolhas. E aí, eu pensei entre a Lucas de Oliveira até o Campos do Vale e decidi que eu ia fazer economia, né? E quando eu acabei a aula, eu voltei, vim no centro de Porto Alegre e me inscrevi no processo de transferência interna. E vim parar no curso de economia. Uma coisa também que eu fiz e que eu queria indicar muito que vocês fizessem é o seguinte: que vocês procurassem dentro de vocês uma habilidade que vocês têm. Algo que destaca vocês das outras pessoas, tá? Eu vou dizer para vocês que eu fiz essa tentativa de olhar para dentro de mim e tentar achar isso. O que eu achei lá quando eu tinha meus 18 anos, quando eu fiz a escolha, foi a minha capacidade de comunicação. Eu acho que eu consigo me comunicar. Comunicar é tornar comum, tá certo? E como eu era uma menina que estudava muito, eu conseguia comunicar com o conteúdo. Que são duas coisas que nem sempre estão presentes na mesma pessoa, tá certo? Ok? Então, o que eu tentei fazer? Eu tentei ver alguma profissão também que eu conseguisse fazer isso, né? O meu grande mote à frente, né, da economia como profissão, e quem ouviu falar já em outros momentos, é a gente melhorar essa qualidade da comunicação do economista. O economista precisa tornar comum a sua mensagem, tá ok? Tem uma frase que eu acho ótima, né? Que esses tempos foi publicada na The Economist, que era o seguinte, né? Se a gente quiser fazer com que os políticos ouçam os economistas, a gente tem que falar com as pessoas, né? E no dia que a gente convencer as pessoas vão votar nos políticos que as ouçam, né? Então a gente primeiro tem que falar com as pessoas. E eu vim fazer a faculdade, né, de economia. Quando eu cheguei aqui, gurizada, era sangue nos olhos, entendeu? Então eu não vim para perder tempo, eu vim para estudar. E eu vou dizer para vocês que eu estudei do primeiro ao último dia da faculdade de economia. Eu passei com todas as disciplinas com nota A, tá certo? Eu fui a primeira pessoa em 90 anos de faculdade de economia da URGS que passou com nota A em todas as disciplinas. Pedro Fonseca chorou na minha formatura, tá certo? Ok? E eu vou dizer para vocês que isso é uma coisa importante, tinha dedicação, tá? E aí, tem uma outra história engraçada, né? Que eu queria fazer um negócio direito, eu queria levar isso ali à minha profissão, né? A minha mãe terminou o ensino médio quando ela tinha mais de 30 anos de idade. O meu pai nunca teve o ensino médio terminado. Eu sou a primeira pessoa da minha família que chegou em nível superior, né? Se hoje, né, tivesse o sistema de cotas funcionando e tudo mais, né, eu provavelmente, não sei se eu seria, eu acho que eu não tinha bolsa integral no colégio na época, meu pai e a mãe ralavam muito para conseguir ter bolsa no colégio do Bosco, né, mas eu tinha uma renda média familiar muito baixa, né, pelas estatísticas, principalmente naquele tempo, eu jamais entraria na faculdade como eu entrei. Então eu tinha um compromisso comigo, com a minha família, de melhorar a minha vida, melhorar a vida de outras pessoas aí ao meu redor. E aí quando eu vim pra cá, eu baixei a cabeça e estudei, né? Uma coisa que eu fazia interessante, que era boa e que repercutiu na minha vida depois, durante muito tempo, é o seguinte: eu ajudava todo mundo, tá certo? Então meus cadernos rodavam aí, e eu vou dizer pra vocês, se bobear, tem caderno meu rodando até hoje, tá certo? Uma vez eu tinha um caderno tão bom que uma vez alguém chegou para mim e falou assim: tem um caderno de internacional aqui maravilhoso que eu posso te emprestar para tu estudar. Quando o cara me deu, era o meu, né? Tá? Aí, mas eu estudava para valer, né? E aí eu conheci uma pessoa que para mim foi muito importante na minha vida, que foi o professor Marcelo Portugal, né? O professor Marcelo Portugal, que todo mundo foge dele, eu corri ao encontro, né? E eu vou dizer para vocês que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Eu lia toda a matéria antes de ir para a prova, né, de ir para a aula, né, então eu ia para a aula com toda a matéria lida, assistia toda a aula e lia tudo de novo, né. Fui bem na disciplina, né, eu queria ir tão bem que ele me notasse, tá certo? Que ele soubesse meu nome, meu sobrenome, né, okay?
E aí, naquele ano, né, na Confluência das Estrelas, abriu a vaga para ser monitora dele, né? Eu nem preciso dizer para vocês que eu era a primeira da fila. E eu entrei para ser monitora dele. Quando eu comecei a trabalhar na monitoria com ele, né, eu aprendi muitas coisas diferentes que não condiziam com o meu dia a dia, que funcionava só em ir à sala de aula e assistir a aula. Então isso é uma coisa importante que a gente tem que entender, tá? A faculdade é uma parte do processo, mas uma outra grande parte, quem constrói é você, com as escolhas que você faz. Hoje a gente tem toda essa parte relacionada a fazer carga horária extra, tá certo? E quase que tem que ser obrigatório, você tem que entregar lá, né? As aulas extras que você tem que fazer e tudo mais. Naquela época não era, então cada um tinha que correr e construir por si. Eu entrei na Bolsa de Iniciação Científica. E eu gostei daquele negócio, eu achei bacana. E tinha um salão de iniciação científica. Eu disse, esse troço é bacana, eu vou me inscrever nesse negócio. Me inscrevi, ganhei destaque na minha sessão. Me inscrevi, passei no destaque e fui concorrer ao prêmio Jovem Pesquisador da URGS. E ganhei o Jovem Pesquisador da URGS. Quando eu passei ali na frente da engenharia, tinha uma placa enorme, parabéns, fulano de tal, jovem pesquisador da URGS. Eu fui aqui, o Pedro Fonseca, bati na porta e disse, cadê a placa? Cadê a placa desse negócio que eu ganhei esse troço também? Né? Vamos botar aqui na placa, vamos se vender. O direito botava direto, né? Ok? Botava direto. Por que a gente não vai botar também, poxa vida? O Pedro Fonseca foi lá e fez o quê? Botou a placa, tá? Botou a placa. Naquele ano, para vocês terem uma ideia, aumentou enormemente o interesse das pessoas em fazer, sabe o quê? Bolsa de iniciação científica. Porque eu ganhei um computador, gente. Eu não tinha computador em casa. Eu ganhei um computador. Eu viajei pela primeira vez de avião para Bahia, tá? Ok? Por causa do prêmio de jovem pesquisador da URGS. Eu gostei desse negócio. Me inscrevi no ano seguinte. Ganhei de novo, tá certo? Eu fiz um bicampeonato, né? Ok? Isso é uma coisa que foi uma coisa que rendeu bastante aqui dentro da faculdade, né? E isso foi um negócio legal. O que eu vou continuar contando para vocês aqui? Teve os tropeços, a vida teve, tá certo? Teve coisas que aconteceram que não foram muito legais? Teve, tá certo? Teve provas que eu estudei e não tirei a nota que eu tinha me preparado para tirar? Teve. Teve dia que eu tive dor de barriga e não consegui fazer o meu melhor? Teve. Mas eu sempre estava lá tentando fazer o meu melhor. O que eu quero chegar para dizer para vocês dizer que vale a pena, tá? Naquela época existia um provão do MEC, vocês lembram disso? Tá? Hoje tem o ENAD, né? Tem o ENAD, vocês conhecem o ENAD? Tá? O ENAD é uma prova que vocês fazem lá no final do curso. Essa prova todo mundo leva meia boca porque a nota vai para a faculdade, não vai para si. Né? E é uma burrada, gente, porque você dizer que você estudou em Harvard é bom, porque Harvard é bom, não interessa se você é bom ou ruim. Né? Se você começar a dizer que estuda numa faculdade ruim, não interessa também se você é bom ou ruim. É muito mais difícil. Né? Então naquela época tinha um provão. Só que o provão, diferentemente da ENAD, a gente levava a nota com a gente sabia que a nota era nossa. E eu disse, tem que me esforçar nesse troço. Tá? E eu estudei pra caramba desse negócio. O que aconteceu? Eu fiquei no 1% mais alto do país em nota. E tinha a nota mais alta em questões dissertativas. Me puxei mesmo. Aí você vai dizer bem, o que aconteceu com isso, né? Aconteceu que as boas notícias também sopram alto e a gente vê esses ventos, né? Quando veio as notas do provão, um dos meus empregadores há 15 anos me contatou. A SPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, ligou para minha casa e perguntou assim, você gostaria de ser nossa professora? Eu disse, eu nem me formei ainda. Né? E disse assim, a gente guarda a vaga para ti. E durante um ano eu entrei aqui no mestrado e eu fiquei estudando, porque eu sabia que no outro ano eu estaria já empregada, porque eles viram que eu tinha uma nota boa. Então, isso é uma coisa, quando você se esforça, quando você tem resultado para mostrar e tudo mais, as coisas boas começam a acontecer para você. Eu fiz a ANPEC, que é a prova, né, para fazer o mestrado. Quando eu fiz a ANPEC, eu me esforcei, né, me esforcei bastante. Né. Eu passei na época em 17º lugar no Brasil, mas optei em ficar aqui. Tá? Ficar aqui por causa da minha família, eu não queria comer bolacha traquinas de almoço também, né, porque eu não tinha dinheiro para nada. Né, e porque também eu estava quase casando.
Ah, isso também é uma coisa do meu currículo. Eu tenho 17 anos de casamento com o mesmo homem. Eu persisti, né? Aí, o que aconteceu? Eu fui pro mestrado. Quando eu estava no finalzinho do primeiro ano do mestrado, eu fui convidada para trabalhar na Fiergs. Lá na Fiergs eu entrei como quarta economista, tá? E eu fui galgando espaço lá dentro e virei até a segunda economista, né? Acima de mim só tinha o economista-chefe da unidade, né? Depois de 7 anos lá, surgiu a oportunidade para mim de ser economista-chefe da FEComércio. Eu estou há 7 anos chefiando a FEComércio aqui, né? E além disso eu dou aula em muitos lugares, né? Do Cobra, que eu já encontrei várias vezes, né? Eu sou professora da ESPM, na parte principalmente hoje de macroeconomia, mas eu comecei lá com a microeconomia. Dou aula na pós-graduação da Uniriter também, e dou aula numa outra faculdade, chamada Faculdade São Francisco de Assis, né? Que é uma faculdade que tem ali na Sertório, que eu dou aula também há 15 anos, que eu também fui convidada nessa época aí, né? Em que eu pego gente, muitas vezes, que trabalha o dia inteiro lá, suando camiseta, às vezes carregando caixa, né? E que me dá um orgulho demais de ver pessoas se formando e eu bem olhando a sua vida. Eu falei mais que eu deveria, mas eu queria terminar só dizendo uma coisa para vocês, tá? A gente vai ter uma chance de fazer uma outra rodada aqui. Nerds de plantão, tá certo? Vale a pena estudar, vale a pena ter resultado. Mas é mais importante até do que estudar, é as pessoas que estão rodeando você saberem os resultados que você tem, tá certo? E para isso acontecer, a gente tem que se apresentar para os desafios que aparecem na nossa frente, tá certo? Porque dificilmente vai acontecer de alguém pegar na sua mão e dizer, vem, tá? Então, esse primeiro passo é algo super importante de ser dado. Então, se você tem conteúdo, você tem que dar esse passo à frente e se mostrar. Eu sou uma pessoa tímida, vai fazer um curso de dicção aleatória, vai fazer teatro, vai fazer qualquer coisa, tá certo? Mas tenta botar isso para fora em termos de fazer com que as outras pessoas consigam comprar aquilo que você tem para vender. Isso é uma coisa muito importante, tá? A gente está num tempo que quando a gente fala de coisas boas da gente, a gente está se exibindo. Isso não é verdade. Dentro desse contexto, a gente deixa de vender muita coisa que a gente sabe fazer e pode fazer até melhor que outras profissões. Basta a gente se apresentar dos desafios que estão aí para frente, tá? Então depois a gente roda de novo. Obrigada. Primeiramente, boa noite a todos. É uma satisfação retornar a casa, né? Eu estudei aqui de 2001 a 2005, formei na URGS, sou fã dessa faculdade, continua tudo igual, né? Como todo mundo sabe. Eu vou fazer um contraponto à Patrícia. A Patrícia é uma lenda na faculdade. Ela era um pouco mais velha que eu, e esses cadernos já rodavam, e ela é realmente uma lenda. Só que eu vou fazer um contraponto. Ela falou muitas coisas verdades, mas eu vou dizer para quem não é nerd. Vale a pena também. Eu aproveitei muito a faculdade, e eu vou contar um pouquinho da história, que na verdade, resumidamente, a vida é feita muito de acasos, e acho que vocês devem perceber isso. Eu, quando estava terminando o colégio, não sabia o que fazer de faculdade, vocês devem ter todos passado por mais ou menos essa situação, e existiu uma orientação da área da faculdade de psicologia, que nem sei se existe mais ainda, para poder direcionar o aluno que estava se formando no ensino médio, né, na época era segundo grau, em 2000, para qual faculdade a pessoa gostaria de se inscrever. Isso era setembro, tinha que se inscrever no vestibular. Eu estava em dúvida entre geografia ou engenharia elétrica. Bem parecido. Eu gostava de geografia, estudava as questões do mundo, tudo, mas eu gostava de engenharia elétrica porque era considerada a faculdade mais difícil e eu gostava de matemática. Geografia, eu descobri que geografia, eu olhei lá profissões que mais ganham, né, vi que geografia é uma das piores, né, bom, essa eu descartei. E engenharia elétrica eu vi que era a faculdade que menos tinha mulher. Eu disse, pô, sacanagem, tá vendo? Descartei. Vou ter que achar um meio termo. Olhando, faltava mais ou menos uns 48 horas para terminar a inscrição da URGS. Pô, vou fazer esse negócio de economia, porque eu leio o jornal, juro, inflação, dinheiro, né? Um dia eu perguntei pro meu pai, como é que essa nota, esse papel aqui, compra alguma coisa, né? Fiquei curioso, então eu vou fazer economia. Entrei com 17 anos. Estudei bastante, mas
muito com meu irmão gêmeo, então se vocês quiserem me xingar na rua, cuidem para ver se não é meu irmão, porque eu tenho irmão gêmeo, meu irmão estudou direito, a gente estudou muito para o direito e eu acabei estudando junto com a economia. Quem tem irmão gêmeo aqui, não sei se eu irmão gêmeo tem uma disputa interna, então assim, é sempre bom que um puxa o outro. Então a gente estudou muito e a gente acabou passei bem aqui na faculdade e vim para a economia. Fui fazendo economia, aquela coisa, até hoje tem minhas colegas estavam olhando lá, eu estava no vestibular, eu fiz vestibular do lado do Madre Pelletier, no colégio que tinha ali, que é o... Oi? Não, do lado ali, agora perimetral. Enfim, fiz a faculdade lá, eu estava de regata, chinelo, bermuda de surfista e cabelo descolorido. Branco. E uma colega minha olhou assim, disse que olhou para mim e disse, olha aquele guri ali, como é que está fazendo vestibular? Para não se julgar, eu passei em primeiro lugar. 761 pontos, mais ou menos. Não sei se a pontuação existe ainda, acho que mudou tudo, né? Mas eu passei lá e ela me disse, olha, viu? Eu fiquei julgando as pessoas pela aparência. A gente passou e eu comecei mais ou menos nos desafios que vocês devem estar imaginando aqui. O começo da faculdade é meio chato, vou confessar. Porque a introdução disso, a introdução daquilo, a introdução não sei o quê, tudo introdução, ninguém vê nada direito. Tu não sabe direito para o que aplicar. Ao longo do processo da faculdade, tu começa a entender que tu não vai ser, raras, o ministro da Fazenda para discutir a taxa de juros do Brasil ou, eventualmente, fazer a política fiscal para reduzir a inflação. Só que toda essa questão que a gente vai recebendo de conhecimento da faculdade de economia faz, como foi dito aqui, ter uma percepção diferente do mundo e fazer as escolhas certas. Então, a faculdade, por mais que tu não vá aplicar, eu nunca apliquei aquela questão de preço ótimo ou custo marginal decrescente, nunca calculei isso na minha vida profissional. Mas isso te dá uma base lógica para tu entender os aspectos sociais e econômicos do mundo. Fantástico, não existe nenhuma faculdade que te dá isso. Não existe uma faculdade em que tu vai conseguir explicar quanto que vale aquela nota que ele impressa. Esses dias eu estava vindo aqui com um motorista de Uber, ele me perguntou, eu falei que eu era economista, e cara, me explica uma coisa, por que o governo diz que não tem dinheiro, não emite mais moeda, não emite, porque daí vai ter mais dinheiro. Eu tentei explicar para ele, mas era tão difícil, que é complicado realmente, porque não é no dia a dia da percepção das pessoas, as pessoas não têm essa percepção. Então os economistas, eles é quem conseguem ter essa percepção e poder aplicar na sua vida prática. Então, acho que esse é o grande ganho, independente da sua qualidade, que vai ser a sua própria vida futura de economista. Então, acho que esse é o grande ganho. Ao contrário da Patrícia, eu acho que, não é que é o contrário, mas eu não era muito nerd. Né? Eu até fui expulso de algumas aulas, na época, assim, o pessoal achava que eu não era muito, que eu falava demais, eu falo até hoje, eu conversava muito. Mas eu aprendi uma coisa que eu acho que é fundamental. Tem momento para tudo. E se eu puder dar uma dica para vocês, tem momento para tudo. Quando é momento de estudar, tu estuda. Momento de fazer festa, fazer festa. Momento de bagunçar, bagunçar. Momento de fazer prova, fazer prova. Tu conseguir dividir a tua vida para ter esse conjunto de questões é saudável. Então a gente conseguia fazer muita festa no DAECA, que tinha as catacumbas do CEUE, não sei se existe ainda. Eu sou muito velho, né? Era um porão que tinha na faculdade de engenharia aqui do lado, que tinha umas festas muito loucas. Muito loucas. E a gente vinha aqui também. No dia seguinte tinha aula, sexta-feira de manhã, que era o pior horário, né? Porque sexta-feira de manhã o cara tinha saído na quinta. E aí chegava na sexta, tinha que ter aula. Mas assim, o que eu quero colocar importante também na faculdade? Acho que é um momento também aproveitar, a gente entra muito novo aqui, eu me formei com 22 anos. Mas as escolhas que a gente faz nessa vida, durante esse período, a gente não se dá conta, a gente vai se dar conta depois, que as escolhas muitas vezes de estudar um pouco mais para uma prova, tirar uma nota boa e eventualmente abdicar um pouquinho do prazer em algum momento para poder fazer isso, é muito compensatório. A gente chega no final da faculdade, a gente pode olhar para trás que aproveitou, que também se divertiu, mas conseguiu cumprir aquilo que a gente fez na faculdade. Eu não, como eu falei, a Patrícia é uma lenda, né? Conseguiu tirar em todas as notas, mas eu não sendo tão CDF, eu acho, eu me formei com laurea acadêmica também. Eu tirei 80% das notas A e 20% das notas B. Nunca me esqueço que um professor, ele estava em dúvida entre dar A e B, nem está mais aqui, eu acho que é o professor Sérgio Fischer, acho que ele se aposentou, né? Deve se aposentar. Então, eu agradeço sempre a ele, porque
eu conseguir medir essas questões, acho que é fundamental. Uma última questão, acho que eu falei bastante também, é um pouco sobre profissão. Quando eu me formei, tinha um professor meu, que vou botar todo mundo na... que é o Sabino da aula ainda aqui da aula, né? Sabino, sentei, me formei, isso era março, tinha feito muita festa, depois me formei, chegou março e é a realidade. Não tinha aula para ir, eu não tinha profissão, tinha me oferecido nas lojas Renner um salário de economista inicial, que na época era uns R$800, deve valer hoje uns 1.600, assim, putz, me formei, fui laureado, 1.600 pila para ser o cara, não menosprezando, mas para começar lá fazendo auxiliar. E então eu vou decidir, vou fazer um PEC. Fazer mestrado, especializado até para de repente eu sair com uma situação melhor. Porém, o paraninfo da minha turma era o Ario Zimmermann. O Ario Zimmermann dava ainda aqui. O Ario Zimmermann era secretário estadual lá fazendo. E ele me disse, olha, estudem que este ano vai ter concurso. Concurso? Esse negócio de concurso? Muito abstrato, muito longe. E um dia eu sentei do lado do Sabino, estava num evento com ele, disse, Sabino, como é que tá aí? Como é que tá? Pois é, professor, eu estou aqui fazendo um PEC, estudava sábado, mas tem esse negócio de concurso aqui. Mas tem que estudar muito, não sabe que ninguém passa, é muito difícil, não sei o que. Ele disse, olha, eu se fosse tu na tua idade, estudaria para o concurso. Eu nunca me esqueço daquela dica. E naquele momento eu decidi, nunca mais fui fazer PEC e fui estudar para o concurso. Com 22 anos, em agosto de 2006, passei no concurso da Fazenda, do Estado, sou auditor fiscal da Receita Estadual hoje, era outro cargo, mas e me chamou a atenção uma coisa. Eu sempre imaginei que quem trabalhava na Secretaria de Fazenda, no Ministério de Fazenda, alguma coisa de Fazenda, era preponderantemente economista. E aí eu vou encerrar com já uma provocação a todo mundo. Entrei lá, 49 passaram, tinham 100 vagas. Perguntei, pô, cadê os meus colegas da faculdade, os economistas? Tinha um economista além de mim. O concurso público, e eu me dei conta naquela época, foi tomado por engenheiros. Alguns contadores, alguns administradores, tinha um professor de educação física, um psicólogo, um advogado e um economista além de mim. O que eu coloco essa provocação? A gente, infelizmente, na faculdade, na preparação, a gente se tornou um pouco teórico demais e um pouco prático de menos, na minha opinião. Os engenheiros, que são exatamente o contrário, eles têm uma formação totalmente lógica e matemática e racional. É muito mais fácil eles estudarem direito do que quem estudou direito estudar finanças ou a parte quantitativa. Então, foi uma decepção muito grande e o setor público carece de economistas. Mas não é só quem estuda e palpita, é quem está lá dentro. As pessoas, os gestores públicos tomam decisões baseadas em achismos, em evidências de amostras mínimas. porque eu tenho um amigo que viveu assim, fez tal e tal coisa e deu certo. Não, porque lá em Cacimbinhas fizeram um programa para aumentar a arrecadação de impostos que deu muito certo. Pessoal, isso é tudo blá blá blá, é tudo xalalá. Política pública se decide com dados quantitativos, com regressões econométricas, com análises substanciais, o que não existe no Brasil. Por quê? Porque não tem economista. Eu cheguei na Secretaria Municipal da Fazenda, faz um ano e pouco, para encerrar. Pessoal, eu cheguei, pessoal, quem são os economistas aqui? Sabe aquele grilo? Era lotado de contador, de administrador, de engenheiro. Nenhum economista estava na Secretaria Municipal da Fazenda. Onde é que estão os economistas? Onde é que nós estamos, pessoal? Bom, a minha provocação aqui para encerrar, acho que falei demais, é que nós precisamos ocupar o espaço que é nosso. Nós temos que discutir um pouco até como carreira, como é que a gente não passa mais nos concursos públicos, por que nós não estamos nos ministérios da Fazenda, nas secretarias estaduais de Fazenda, nas secretarias municipais de Fazenda? Por quê? É mais uma indagação que eu coloco para encerrar, mas acho que é o ponto. Nós precisamos ocupar o lugar que é nosso e foi tomado. Por competência dos outros, ou até por incompetência nossa. Eu encerro aqui. Obrigado. Bom, pessoal, prazer, meu nome é Thiago Lemos, na verdade eu não sei o que eu sou até hoje, tá? Eu trabalho
eu trabalho com inovação, eu fundei a primeira aceleradora de startup do sul do país. Há 2 anos atrás eu vendi a minha participação. Hoje eu faço investimento em várias empresas de tecnologia. E eu tenho uma empresa de consultoria de inovação aberta que eu trabalho para grandes corporações como Serasa, enfim, Porto Seguro, entre outras empresas. Bem, voltando para trás, eu vou contar com os dois aqui. Eu não sei se eu fui, acho que um péssimo estudante de economia. Naquela época, o mais importante para mim era saber o que eu não queria. Isso eu tinha muito claro. Assim. Mas eu acho que eu entrei na Universidade de Economia porque eu acho que era mais fácil entrar na URGS. Deve ser isso, não sei. Naquela época era mais fácil, pelo menos. Só que eu tinha 16 anos e eu já tinha sido emancipado para abrir minha primeira empresa. Então na época, eu tive uma oportunidade de ir para fora do país, uma sorte, e aí eu comecei a trazer vocês. Alguém joga bola aí? Sabe essas gramas sintéticas de jogar bola? Não tinha muito aqui naquela época, era 95 por aí. Aí eu comecei a trazer aquilo. Aí eu chegava cansado aqui na economia, eu tinha 16 anos quando eu entrei, eu ouvi um professor falar que o gato dele tinha nome de Marx, eu já ficava puto com ele. Né? E eu trazia uma série de coisas que eu vinha do meu meio, que eu trabalhava o dia inteiro, e aí eu tinha aula de noite, tinha aula de manhã cedo. Era complicado, tinha que tirar os mendigos da sala de trás aqui, porque eles dormiam ali dentro. E isso tudo me fez focar em algumas matérias que eu achei legal. Sim, né? E realmente, essas matérias que eu achei legal abrem a cabeça, dá uma perspectiva de fazer análises claras. Hoje eu consigo comprar uma empresa por tanto e vender por tanto, então isso tem a ver com taxa interna de retorno, tem a ver com uma série de coisas que são importantes que eu aprendi na economia, com estabelecer um plano de negócio. Mas para mim, assim, muito claro é que não se preocupem, porque o que vocês vão ser vai ser construído ao longo da trajetória. Eu fiz, depois de economia, eu fiz produção, porque eu trabalhei com a indústria. Aí depois da produção eu comecei a fazer psicologia, porque eu achava que o problema era das pessoas, mas o problema era em mim, que eu era meio louco. E aí depois eu fui aprender programação, porque eu trabalhava com um monte de nerd e eu não sabia o que eles faziam. E eu tentava vender o que eles faziam e tinha que entender, pelo menos um PHP eu tinha que saber. Por isso que eu acho que esse modelo que está aqui, assim, de economista, administrador, isso para mim é balela. Isso para mim, a formação devia ser matriz, devia cortar, devia ter grandes áreas de conhecimento, mas sempre com um corte de disciplinas que pudessem agregar valor a vocês. Porque não adianta, o conhecimento está aí, o cara que quer aprender vai lá e aprende, vai lá e faz. E hoje eu não invisto no cara que tem a formação AB. Eu tive um baita problema com os conselhos. Todos os conselhos queriam cobrar da minha empresa, porque eles não sabem o que eu faço, entende? O economia ou administração, meu pai era presidente do conselho de administração, eu processei o conselho de administração. Porque era uma piada. O que chegava de boleto, isso é custo do Brasil. Não dá para entender que isso é custo do Brasil. O cara que está tentando ganhar dinheiro tem que pagar por uma coisa que talvez ele nem faça. Eu escolhi pagar o de economia, talvez para brincar com meu pai, mas enfim. Mas o que eu passo para vocês, do meu ponto de vista, é que realmente, assim, acho que a Patrícia falou um negócio certo aqui, que é o meio mofa, o mediano mofa. Na hora de demitir alguém na empresa, né, o cara olha assim, não, esse carinha é bom, esse carinha tem que ser promovido. Aí, quem é que tem que ser demitido? O fulaninho que é ruim. A demissão é a melhor coisa para o fulaninho que é ruim, porque ele vai tentar ser melhor na próxima. Agora o meio mofa, o cara fica dentro da empresa, e ninguém lembra dele. Daqui a pouco tem 5 anos um cara lá que não te agrega valor nenhum, e ele está lá dentro, bufando. É mais ou menos isso. Hoje eu não invisto em empresas de tecnologia, melhor modelo de negócio, melhor tecnologia, machine learning, internet das coisas, enfim, isso tudo está aí no meio. O que eu invisto é em gente. Eu pego 3, 4 caras, boto ali, vejo se eles se complementam e vejo se eles se dão bem e se eles entregam esse cara que eu quero para mim. Eu acabei de investir 300 mil numa empresa que eu acho uma merda o produto deles, eu nem falo. Eu acho uma porcaria. Tá? É uma porcaria.
Eu investi nele só por causa deles. Aí o guri já me fez 2 sites, o guri já me fez um monte de coisa lá. Estou tirando ele do foco, mas enfim. Né? Por quê? Porque o cara vai lá e faz. Né? Ele vai lá e busca, ele vai lá e se capacita. Aí eu queria um cara, um programador Angular. Alguém sabe o que é programador Angular? Aí o cara disse, não sei, mas eu vou estudar. Entende? Assim, é isso que eu estou querendo dizer, que para mim é bastante relevante. Né? Eu acho que a economia realmente me abriu grandes portas. Eu sempre lembro do, não sei se tu chegou a pegar o Nuno Figueiredo. O Nuno foi meu orientador, não sei como ele aceitou, mas enfim, porque ele era o cara que pegava pessoas boas para cima. E inclusive ele foi na minha festa de formatura. E a coisa que eu mais lembro dele, ele falando para mim assim, cara, faz o que tu tá gostando, não te importa, não esquece. Olha, que ele era um cara muito, né? Ele me ensinou muitas coisas. E assim, o que eu passo para vocês? Segue o caminho, se dedica o máximo possível, acho que isso é importante, não importa se a nota é A, se a nota é B, né? O importa, eu prefiro tirar um C dedicado do que um C meia bomba, sabe? Cara, sofri para tirar C, tu não nasceu com dom de vida, né? Vai lá e te esforça para fazer as coisas acontecerem. Mas no frigir dos ovos isso aqui, e aqui eu tenho algumas dores com a economia, eu não sei se eu falo, mas cara, tem que ganhar dinheiro, porra. Dá pra entender? Tem que ganhar dinheiro. Tem que fazer dinheiro, tem que dar emprego. Assim, essa vermelhidão que tá aqui, eu sou colorado, mas essa vermelhidão que tá aqui não dá. São coisas que pra mim, né, enfim, é minha posição a respeito dos outros, mas a lógica mercadológica de trazer o economista mais para dentro da empresa. Cara, se tu for ver administração, cara, eu conheço 200 administradores que falam das mesmas teorias do passado, não sabem aplicar nada novo. Né? Hoje em dia mudou tudo. E assim, tu usa a metodologia é uma coisa feita para vender. Dá para entender isso? Todos vocês sabem, né, que uma empresa tem que surgir, uma startup surge de um problema. Isso é fato. Eu vou dar um exemplo para vocês bem prático. Como é que é? Problema de mercado. Nenhum plano de negócio resiste ao mercado. Isso é fato. Pode fazer o melhor plano de negócio do mundo, ele não resiste ao mercado. O que aconteceu? Um cara chamado Osterwalder criou o Business Model Canvas. O que é isso? É uma ferramenta rápida que faz tu modelar teu negócio. E aí o que ele fez? Ele criou os canais dele. Ele convidou 1000 pessoas para escrever junto com ele. Eu queria ser um dos escritores junto com ele porque disseminar em todo mundo. Ele criou o canal da própria ferramenta. Ele começou a criar canal, começou a se espalhar. Cada um que escreveu o livro com Osterwalder vendeu 1000. Olha quanta gente. Agora todo mundo fala em Business Model Canvas, Business Model U, Business Model qualquer porcaria. Por quê? Porque é metodologia. Metodologia foi feita para um problema que foi disseminada pelo mercado. Então qualquer metodologia é assim. Não importa se é de Harvard, se é de Londres, se é feita para vender, para solucionar um problema. E agora sim, o empreendedor tem que usar o que for mais adequado para ele, tá? O que dá para ele efetivamente aplicar, porque senão vira uma ansiedade, né? O mundo empresarial, eu vejo o Sebrae, já trabalhei no Sebrae como coordenador da parte industrial do Sebrae, lá quando eu era novinho. Jogar muita metodologia é tu pedir para o cara perder o foco em 2 coisas: fluxo de caixa, demonstrativo de resultado, aquilo que realmente, vendas, aquilo que realmente importa. Então essa é uma percepção que eu tenho, que a gente tem que cuidar e não tornar todo mundo muito ansioso. A minha vida é feita à base de muito estudo, continuo estudando até hoje, acho que não formalmente, assim, de estar na classe, mas qualquer tema que eu tenho que aprender. Esses dias me botaram para falar sobre Bitcoin, lá atrás ainda, na verdade, há 3 anos atrás, sobre Bitcoin. A única coisa que eu sei de Bitcoin, eu comprei 6 Bitcoin quando estava $1.200, mais nada. É a única coisa que eu sei de Bitcoin. Agora eu estou tentando vender para fazer um dinheirinho. Só que daí o cara tem que buscar aprender, né? Acho que essa é a lógica O mais legal disso tudo, eu já, com 16 anos lá atrás, eu estava ganhando mais que o meu pai, né? O Sérgio conhece meu pai.
com 16 anos de idade, e 6 meses depois eu estava estagiário na FE. Não, 1 ano e meio depois eu estava estagiário na FE.